dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam super bem-vindos ao canal Paloma aqui, louca por orquídea, que tem dica de cultivo pra híbridos e também pra espécies. E também eu ensino no meu canal que através de características morfológicas como forma de feição do bulbo, folhas e raízes, vocês podem melhor identificar sua orquídea, melhor adaptá-la também, um pouquinho mais no mundo das orquídeas sobre curiosidade e descobrimento de cada gênero. Então seja super bem-vindo também se você me encontrou no TikTok, tá? Fique à vontade para tirar suas dúvidas, espero poder melhor ajudar vocês. Hoje eu vim trazer uma dica um pouquinho diferente, que é dica de cruzamentos, né? Ou seja, híbridos que possuem nele as características da Cattleya bicolor, tá? Essa daqui também possui. Ela tem uma história muito diferenciada, né? Porque eu e meu pai compramos pra minha mãe para dar de presente para ela, que ela queria muito. Ela tem o nome da minha filhinha Pet, que já se foi há muitos anos. Então vocês vão ver que o nome dela é Cattleya Petúnia, tá? Homenagem à minha lindinha que se foi, infelizmente, né? Virou estrelinha há muitos anos. E eu sinto uma tremenda falta. Então bora aqui que hoje eu espero poder ajudar vocês também, tá? Então, a gente colocou ela no tronquinho. Vocês podem colocar o tronquinho de goiabeira, né? Tronquinho de laranja, mas tem que estar seco, tá, gente? A madeira não pode estar hipótese nenhuma sem secar, porque senão a orquídea não consegue fixar suas raízes. É muito incrível esse labelo, né? Muito fofo. Enfim, aqui é o rimite, são porta-adubo que a gente faz caseiro mesmo, com tampinha de garrafa PET, tá? Então esse rimite ele vai estar dando adubação para ela durante 3 meses certinho. Aqui é um sombrente, tá? A gente reutiliza porque para não vazar o substrato, tá, gente? Então vocês vão ver algumas orquídeas dessa forma. Como ele é bem antigo, a gente não corre risco dele ter uma certa, como devo dizer, ser difícil para tirar, tá? Então aqui nesse substrato é mais substrato drenado. Pedacinhos de macadâmia, carvão, casca de pinos, tá? E bem pouco esfagno. Só que esse esfagno tá bem abaixo das raízes dela, muito pouquinho, nada muito excessivo. Essas partes aqui que vocês estão vendo são as partes bem antigas dela mesmo. Essas partes aqui também são, tá? Que estão manchadinhos. Ela estava muito debilitada, tá? Na verdade, eu e meu pai compramos ela numa floricultura aqui perto de casa, né? Só que ela estava muito debilitada, então eu fiquei 2 anos para recuperar essa belezura aqui, tá? Então a floração dela foi literalmente uma floração surpresa. Mas através dessas características aqui, né, de formato de labelo, né, coluna, a gente pode ver que ela tem traços sim da Cattleya bicolor, tá? Então vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Ela tem uma barca bem rústica que minha mãe fez, tá? Então aqui é o seguinte. Nesse período de recuperação dela após adquiri-la, ela ficou em um local que a ventilação era moderada, tá? Nada muito excessivo, para que ela não viesse a desidratar muito. Então assim, eu vou mostrar para vocês melhor, para vocês perceberem aqui, para poder explicar. Esses pseudobulbos aqui antigos estavam muito desidratados, tá? As folhas também estavam. Tanto que as folhas elas estavam encolhidas porque ela sofreu uma desidratação. Então assim, ela tinha traços de que eu já tinha passado da época de replante, né? Então até as raízes dela já estavam bem queimadas mesmo, né? Substrato muito ácido, ou seja, muito antigo, ele causa esse problema nas Cattleyas, tá? Ele acaba queimando as raízes, atrapalhando o desenvolvimento. Então é essencial que a gente faça esse replante, tá? Não demore muito. Enfim, voltando aqui. Ela ficou nesse local, né? Onde eu mantive bastante úmido. Abaixo dela tava uma vanilha, que é a famosa orquídea baunilha, tá? Então, como ela tava em um vaso baunilha, sempre que eu molhava, o ambiente continuava úmido, né? Como a gente coloca muitas plantas abaixo também. Eu molhava ela mais ou menos 3 vezes. Mas pelo fato de ter muitas plantas abaixo dela, me ajudou a hidratá-la mais rápido, né? Em pouco tempinho eu comecei a ver, né, que ela tinha um pouquinho de relutância para conseguir soltar novos pseudobulbos, né? Ela não conseguia, ela ainda não estava 100%. Então a gente começou a utilizar nela e nas outras orquídeas enxofre de
devido a um ataque que a gente teve em 2023, né? Cochonilhas, ácaros, outros tipos de pragas também, tá? A podridão nele. Então o enxofre ajudou muito a fortalecer todo o vegetal dela, né? Ela também começou a não ter mais deficiência causada pela falta de nitrogênio. Ela tinha muito problema para as brotações novas desenvolverem, tá, gente? Esse é um traço muito forte de quanto falta, né? Aquele nutriente necessário para o desenvolvimento desse vegetal, dessa orquídea, ou até mesmo das plantas, tá? Então, assim, ela recebia 10 minutos de luminosidade a parte da manhã. Eu não queria exagerar muito nesse quesito, porque ela não estava 100% ainda. Então, eu fiquei 2 anos com ela, num local só com essa quantidade de luminosidade, tá? Então, muito cuidado nessa parte de recuperação. Ventilação moderada, tá? Para evitar que aquele local onde você está cultivando seja um local que venha proliferar fungos, bactérias, outros tipos de praga também, né? Voltando aqui. Então, como eu regava ela exatamente nessas vezes que eu falei pra vocês, comecei a verificar o desenvolvimento da mesma. Então, assim, quando a gente olhava o vegetal era um verde muito escuro. Geralmente, quando o pseudobulbo, as folhas são verde muito escuro, é sinal que precisa de um pouco mais de luminosidade. Mas eu não podia fazer isso naquele momento, eu optei mesmo por continuar, né, esse processo de adaptação e recuperação. Ela ficou até um certo tempo, né, ela se focou mais em relação a novas raízes do que novas brotações. Então, quando deu mais ou menos 5 meses, né, começou a ter mais brotações. Pode até perceber, ela também abortou uma floração, tá? Ela abortou essa floração aqui, porque ela preferiu, né, pegar todo aquele nutriente que ela tinha para colocar aqui, ó, nesse novo pseudobulbo. Vocês podem ver que esse pseudobulbo é bem diferente, ó. Ele possui características diferenciadas, né? Só tem uma folha aqui. Mas esse daqui, ó, ele já tem 2 folhas. Esse aqui também já tem 2 folhas. Ela exatamente é um cruzamento, tá? Então, assim, por ela ter características de um cruzamento, ao qual provavelmente está ali, né, nesse cruzamento, uma Cattleya bicolor. Então, a bicolor, ela é de porte alto, precisa de mais luminosidade para florescer, né? Outra coisa que eu também reparei, que ela gostou, deu muito certo nesse quesito de híbrido, é que ela não acumulou água excessivamente, tá? Então, se você fazer esse processo de recuperação, coloque embaixo das suas raízes um pouquinho de esfagno, muito cuidado para não exagerar mesmo, tá, gente? Ela ficou nesse processo, né? Ela foi colocada bem firme aqui. É muito necessário que a gente amarre bem firme para que ela não fique, né, solta, tá? Porque senão ela não consegue enraizar não, tá? O substrato com a boa drenagem também ajuda, tá? Fiquei nesse tempo certinho. Quando deu mais ou menos 2 anos, eu troquei ela para um novo local de cultivo, tá? A reforma da orquidária já tinha terminado, foi exatamente esse ano. Foi o que? Tem mais ou menos uns 3 meses que ela tá em um local fixo, onde ela recebe muito mais luminosidade, né? Que é o que eu falei pra vocês, o fato do vegetal tá muito verde escuro, ela é sinal que ela precisava de pouco mais de luminosidade. Atualmente ela pega luminosidade o dia todo, tá? Tá no processo que eu pude melhor compreendê-la, né? Por ser um híbrido. Outra coisa que também vou falar pra vocês que ajudou a recuperá-la. Ela não conseguia soltar raízes de forma natural, porque ela também faltava adubação, né? Quando eu peguei ela já tava com esse pequeno probleminha. Então, eu utilizei o Fortinho Enraizador. Vocês também podem usar a copa também da mesma forma que o Fortinho Enraizador. Borrifava somente suas raízes na parte da tarde. Depois que acabou a luminosidade ou sol, vocês aplicam, né? Fiquei fazendo esse processo durante mais ou menos uns 4 meses, quando eu percebi que ela estava 100% enraizando de forma natural e normal, tá? A gente utiliza também o Fortinho Equilíbrio, manutenção também ajuda muito nesse processo, tá? De recuperação de orquídea. Então, vocês vão fazer, eu vou pegar 1 litro de água, colocar 0,1 ml de Fortinho Enraizador ou Ceaclor, tá?
Vai borrifar somente nas raízes, todos os dias, com exceção daquele dia que você vai usar um inseticida ou um defensivo na sua orquídea, seja colosso, seja enxofre. Não esqueça também de utilizar luva e máscara também, tá? Utilização de equipamento é essencial. Alguns produtos possuem um cheirinho não tão agradáveis, tá? É importante também manter essa orquídea que está em fase de recuperação protegida de ataque de pragas também, tá? Outra coisinha que também me ajudou nesse processo todo de recuperação da mesma, né? A gente também aplicava nelas, ainda usa, o óleo de ninho, tá? O óleo de ninho ele faz uma cobertura ali, uma proteção para inibir que a cochonilha consiga se fixar e sugar a seiva das folhas das orquídeas ou pseudobulbo também, tá? Isso ajuda também nesse processo. E é claro também que além dela absorver, né, o enxofre que ajuda também, tá bom? E misto também contém enxofre, tá, gente? Super recomendo, mas se você já tem um da sua escolha, sem problema nenhum. Tá servindo, a sua orquídea tá enraizando, tá florescendo bem e tudo mais, né? Outras coisas também que ajudam a gente nesse processo de recuperação é que esse local onde você vai manter essa orquídea, né? Ela tava no mais ou menos de 70% de luminosidade, tá? Não tava muito lá no alto, não. Tava 70 certinho. Só pra vocês onde mais ou menos ela ficava. Ela ficava aqui, ó, nossa vanilha. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Ficou um bom tempo nesse longo processo. Eu pude melhor, né? Até mesmo adaptar ela. Esse momento também de saber quando é que você pode colocar um local fixo mesmo. A gente vai começar a verificar pelo enraizamento, coloração dos pseudobulbos e folhas, tá? E vocês vão poder melhor compreender quanto de luminosidade que a orquídea vai precisar, tá? Tem essa variação assim bem grande. A floração dela não é pequena. Creio que seja maior que minha mão, mas eu tenho medo de ficar pegando muito e eventualmente machucando a mesma, tá? Outro detalhe importante nesse processo que você usa inseticida defensivo, pelo menos faça uns 3 dias, tá? 3 dias você vai ficar sem utilizar o fortinho enraizador. Por quê? São componentes diferenciados, então você não pode misturar, né? Outros produtos com enxofre, você não pode estar misturando com óleo de ninho, você não pode estar misturando com fortinho enraizador. Nenhum desses produtos devem ser misturados, tá? Para que não ocorra justamente essa reação química, né? Eu espero ter melhor ajudado vocês também. Um beijo para todos, sucesso no cultivo de vocês. Deixo vocês com essa linda e impecável floração da petúnia. Ela é muito fofa, muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar também, comentando aí, tá? E não esqueça de me seguir também no TikTok, lá tem cupom de desconto no site do Mais Orquídea. Uma parceria muito incrível e muito obrigada para vocês. Desejo sucesso no cultivo de todos, que Deus abençoe todos vocês também, tá?